quem vai apresentar um pouquinho aqui do Museu do Telefone, todas essas peças históricas que fizeram parte aí da história da comunicação do mundo e também aqui do nosso Brasil, é a Rose, que está aqui ao meu lado. Rose, muito obrigada por nos receber. Estou super curiosa, primeiramente, para saber como que surgiu aqui a ideia do museu e também todas essas peças que aqui contém. Prazer recebê-los, né? Sejam bem-vindos à família dos devotos. E por que essa curiosidade que todo mundo tem? Por que Bragança Paulista foi escolhida para ter o primeiro museu dedicado ao telefone do Brasil? Como já havia a Telefônica já considerava nosso prédio como a menina dos olhos da Telefônica, eles decidiram que deveriam contar essa história. Seria muito rico, muito importante o passado. Hoje nós temos esse celular tão importante nas nossas vidas, mas qual é a história do celular? Como que começa? E as primeiras passagens de som, né, praticamente, como a gente brinca aqui, você já brincou com a latinha? Já fez a experiência do primeiro telefone? Foi simplesmente uma passagem de som. O Graham, quando chega nas mãos dele, o primeiro reversível de mão, que é exatamente esse nome, reversível de mão, porque você pode segurar nas suas mãos. Aqui o que acontece? Tem um entendimento das palavras. Tudo que você fala desse lado, a outra pessoa, percorrendo uma pequena distância, ouve perfeitamente bem o que está sendo dito. Por isso que foi considerado em 1876 a invenção do telefone. O Graham, só para a gente entender, foi ele que teve a iniciativa aí de inventar o telefone. Bacana. Ele foi melhorando, ele tinha um companheiro, o Watson, né, que o ajudava no mecanismo. Essa parte aqui, ele tem um mecanismo dentro dessa peça parecidíssima com o nosso aparelho fonador. Por isso o entendimento das palavras. Foi melhorando e surgiu os primeiros telefones que tem uma pecinha aqui do lado que se chama manivela. E eu precisava da telefonista para fazer essa conexão. Esse aparelho especialmente aqui, com esse veludo todo vermelho, foi dado das mãos do Graham para o Dom Pedro II. Na época, o Graham estava fazendo uma exposição na Filadélfia e com a chegada da comitiva do Dom Pedro, ele passa na bancada do Graham e fala: "Mas isto fala?" E o Graham dá a demonstração para ele, realmente falava. E Dom Pedro era uma pessoa muito visionária, né? Muito inteligente para a época dele. E o Graham, em consideração esse destaque que teve lá na feira, ele disse a ele: "Olha, vou fazer um telefone, um aparelho especial e vou mandar ao Brasil", que é exatamente esse. A réplica está aqui, mas a peça original está lá no Museu de Petrópolis. E por aqui ele se comunicava... Exatamente. Reza a lenda, nós não temos oficialmente, mas a primeira ligação do Dom Pedro foi para realmente o Graham. Olha só, que bacana. Por volta aí de 1880, 1882. Então foi um tempo depois. Um tempo depois, Da invenção até a fabricação demorou uns 4 anos. Que bacana. E aí depois ali nós temos uma demonstração de como aconteciam os telefonemas, né, na época. Exatamente. Você pode demonstrar pra gente, Rose? Posso sim. Aqui. Então a gente vai brincar, a mesa operadora da telefonista. Essa é uma mesa, né? A central telefônica ficava em um local. E vamos brincar que é a TV Aparecida? Claro. Quanto tempo que a partir dali começou a ter essa tecnologia, Rose? Você sabe explicar? Dessa data mesmo, de 1882, 1884, o magneto de parede já estava no Brasil. Por quê? Dom Pedro tinha um aparelho, então ele viu a necessidade de importar os aparelhos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, são europeus e americanos. Então ele viu a necessidade de com quem ele ia conversar. Precisava de mais aparelhos. Então você, Michele, lá da TV Aparecida, para agendar essa visita do programa da Família dos Devotos, a primeira coisa que a Michele tinha que fazer, girar a manivela. E pedir a ligação para a telefonista. Telefonista, por favor, preciso falar em Bragança Paulista no Museu do Telefone. E a Michele ficava aguardando aqui. Como que a telefonista lá na central telefônica sabe que a Michele está tentando fazer uma ligação? Quando alguém gira a manivela do telefone, olha o que acontece na mesa operadora da telefonista. Sinaliza, isso se chama drop. As crianças chamam de casinha, janelinha, abre o drop. A telefonista sabe, puxa, é a Michele da TV Aparecida. Ô, Michele, bom dia. Pois não, olha, eu preciso falar no Museu do Telefone. A telefonista sabe
que a janelinha do Museu do Telefone é essa. Ela conecta lá, gira a manivela da mesa dela agora e vai tocar no Museu do Telefone. Quem atende já sabe que é a telefonista. Olha, tem uma ligação da Michele, pode atender? Posso transferir a ligação? E a pessoa ficava aqui aguardando. Então tinha todo esse cuidado. A telefonista, então, era uma pessoa muito importante, né? Sim, uma profissão muito importante para a época. Sem ela, as ligações não eram feitas, não eram realizadas. Precisava fazer essa transferência de localidade. Rose, aqui então nós temos uma linhagem, certo? Explica um pouquinho pra gente. A ordem cronológica, como eu te falei, começa com a invenção, 1876. Os primeiros aparelhos são os de magneto de parede. Depois, né, começaram a surgir outros aparelhos. Eu não tenho todos os modelos, mas logo vem o automático, 1928. A baquelite, né, o material do petróleo. De disco, os primeiros aparelhos de públicos, né, que a gente chama orelhão. É uma curiosidade o orelhão, porque o que é o orelhão? É aquela cúpula que cobre para proteger o próprio aparelho. Sim, até pouco tempo era usado ainda, exatamente, né? Surgiram depois os telefones de plásticos, coloridos, de disco, de tecla, e aí foi chegando por volta de 1980, praticamente já o celular aí. E agora eu quero chamar a atenção de vocês aí de casa, e a Rose vai explicar pra gente, que aqui ao lado tem alguns equipamentos que foram usados pelos soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, Rose? Isso mesmo. Os nossos pracinhas aqui bragantinos usaram esse aparelho, e é muito interessante porque precisavam de 2 soldados. Essa mesa operadora é a mesma que eu dei a demonstração lá que a telefonista trabalhava. Só que uma mesa operadora portátil, com poucas, né, pegas, porque não se usava muito, mas precisava de 2 soldados. Um soldado carregava a mesa portátil e um soldado carregava a caixinha com o telefone para poder falar do acampamento, pedir reforço, se comunicar com o pessoal. Eu não entendia por que os 2 soldados tinham que caminhar juntos, camuflar os fios que iam para o inimigo não encontrar, porque se o inimigo encontrasse os fios que estavam conectando os aparelhos, perdia a transmissão. E era eficiente, Rose, para época? Sim, muito eficiente. Funcionava e funcionava muito bem. A mensagem era bem recebida. Bem recebida. Que bacana. Então, a gente tem essa história aí. É importante a gente saber também, né? A gente hoje tem aí acesso ao celular tão fácil, a gente nem imagina o quão complexo era para a época poder enviar uma mensagem, uma informação a outra pessoa, né, Rose? Exato. E hoje, praticamente, a gente não vive sem um celular. Com certeza. Quando você sai de casa, a primeira coisa, talvez você pegue uma carteira, mas o seu celular é o primeiro objeto. É verdade. E falando em celular, ali a gente tem alguns modelos desde o início, né, do celular até o que a gente conhece hoje, isso mesmo? Exato, isso. E Rose, depois de toda essa viagem no tempo que nós fizemos, né, de todos esses equipamentos grandiosos em tamanho, em complexidade, nós chegamos no celular, né, que é o que nós conhecemos hoje. Mas antes do que nós conhecemos hoje, tinham aparelhos também que eram bem grandes, né? Exato, para você ver, Michele, ele começou grande, formatos diferentes, mais grossos, hoje os aparelhos estão ficando maiores também, né? Mas já tiveram de todos os formatos e tamanhos. Os primeiros são os tijolões. Por quê? A Motorola, porque era muito difícil, eu acho, a própria bateria do celular Motorola, ela é enorme, era praticamente desse tamanho do próprio aparelho. E o pessoal ficava procurando sinal de rede. Então tinha que andar, né, na cintura com aquele... Acho que foi por isso exatamente que apelidou de tijolão. Aí os modelos, quem é que, né, o Motorola, a marca mais conhecida, e depois o Nokia, o Samsung, que tá desde a Ericsson. E como que você observa, Rose, a percepção, né, das pessoas que chegam aqui visitar o museu, já tiveram contato com outros aparelhos, e das crianças que só tiveram contato com o celular? Como que é essa reação dos diferentes públicos? Então, para nossa geração, ter um telefone era muito complicado, como eu já te falei, era caro. Então poucas pessoas tinham acesso. Hoje,
algumas pessoas devido ao trabalho, têm 2, 3 aparelhos de celular. A criança em si, ela fica curiosa, ela sente essa curiosidade de saber como era antes, mas como eu te falei, mensagem, foto, porque não é o mundo que ela vive hoje. Ela coloca o dedinho na tela e ela tem um mundo ali. Fico triste ao mesmo tempo de ter essa tecnologia, essa facilidade, mas a gente deixou um pouquinho o contato olho a olho, de conversar, de ter essa interação. Mas para um futuro assim, hoje eu vejo que, primeiro, celular, a gente vai ter alguma coisa bem mais prática, vai surgir uma coisa mais moderna aí para o futuro, mas as crianças vão ter assim uma tecnologia de ponta nas mãos, uma inteligência artificial que não tem retorno mais para o passado. Quais os horários de funcionamento aqui para quem quiser vir visitar? De terça a sexta é das 9 às 17, sábado e domingo das 10 às 16. Com certeza. Então, o nosso convite para você, não perca essa oportunidade de conhecer um pouquinho aí da história, da nossa comunicação, do telefone, que é algo tão importante para nós hoje e foi tão importante também para o nosso passado. Rose, muito obrigada por nos receber, viu? Foi uma alegria estar aqui, conhecendo um pouquinho de toda essa história. Eu que agradeço a presença de vocês, a todos que nos assistem. Fica novamente o convite, estamos aqui para recebê-los e contar um pouquinho da história do telefone.